Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixa o seu joinha aí. Antes de eu falar da vitória do Vasco ontem por 1-0, e você vai ver o gol do ângulo do torcedor que estava no Barradão, preciso dizer a você, conversei hoje pela manhã com 4 pessoas importantes do futebol português, 2 delas que falam diretamente com o Gil Vicente, clube da cidade de Barcelos. O Domingues, meia suíço, ainda não está negociado com o Vasco. E você vai ouvir neste vídeo o técnico Bruno Pinheiro, do Gil Vicente, explicando por que colocou ontem o jogador no banco de reservas. É importante que você acompanhe esse vídeo aqui. Vamos falar da vitória do Vasco. Presidente de um clube argentino confirma o interesse do Vasco em um zagueiro. O Vasco não terá o João Vitor na partida contra o Flamengo. O adversário não terá 2 importantes jogadores. Mas antes tem a partida contra o Atlético Paranaense. Tudo isso e muito mais. Antes preciso rodar a vinheta. O tempo que você tem de se inscrever no canal. Inscrito no canal, né? Bom demais. Muito obrigado pelo carinho. Vire membro também é muito importante para a ascensão do canal. Torcedor. Hoje eu conversei com pessoas importantes do futebol português para poder pegar informações precisas sobre o Domingues. Meia canhoto, suíço, joga no Gil Vicente. Ontem eu fui acompanhar a partida, vi o jogo todinho. Braga e Gil Vicente. O jogo terminou em 0-0. A partida foi realizada na cidade de Barcelos, casa do Gil Vicente. Para acompanhar o Domingues. E para minha surpresa, e para surpresa geral, ele ficou no banco de reservas. Eu cheguei a postar isso nas redes sociais. Domingues está no banco de reservas. Aí muita gente, de maneira errada, já fez um preconceito. Mas jogador, reserva do Gil Vicente, o Vasco vai contratar um cara que é reserva. Gente, ele não é reserva. Ele é titularíssimo da equipe do Gil Vicente. O técnico Bruno Pinheiro vai explicar aqui por que ele ficou no banco. Mas antes, Gil Vicente é uma equipe mediana, é terceiro escalão do futebol português, fica no meio de tabela. Os principais clubes, Porto, Sport e Benfica, não necessariamente nessa ordem. Aí você tem, no segundo escalão, Braga, Vitória de Guimarães. Aí você tem a turma que fica no meio da tabela, o Gil Vicente está aí. E o Domingues é titular, jogador suíço, habilidoso, canhoto. Ontem ficou no banco. E o técnico Bruno Pinheiro explicou. O Máximo Domingues surgiu no banco de suplentes pela primeira vez esta temporada. Pergunto-lhe se foi estratégico, consoante o adversário, ou se quer dizer que pode estar de saída. Olha, tem um bocadinho dos dois. É estratégico, mas também havia rumores de que poderia sair e pronto, enquanto não ficou claro para mim que estaria disponível para jogar, não estava a contar com ele realmente a 100%, mas depois foi transmitido que não iria sair, pelo menos estaria disponível para jogar e como tal foi utilizado quando teve que ser utilizado. Deu para perceber que ele é titular, tanto é que o jornalista português faz a pergunta, por que ele estava na reserva? Uma opção ou porque ele está sendo realmente negociado? E a imprensa portuguesa também está destacando essa negociação com o Vasco da Gama. Mas atenção, ele ainda não está certo. Primeiro, nenhum jogador pode ter 2 contratos simultâneos. Então, se ele ontem jogou pelo Gil Vicente, é porque ele tem contrato com o Gil Vicente. Ora, não pode ter contrato com o Vasco da Gama. É impossível, não entra no sistema da FIFA. Então, ele é ainda jogador do Gil Vicente. E para que ele possa se tornar jogador do Vasco da Gama e defender o Vasco, muitas coisas precisam acontecer nesta segunda-feira. Lembrando que é um fuso horário. Em Portugal, 4 horas a mais.
Se o Vasco quiser negociar, concretizar a negociação 4 horas da tarde, horário de Brasília, não vai conseguir. Em Portugal, já 8 horas da noite. Então, o Vasco precisa ser ágil só pela manhã. Portugal ainda é no período da tarde. Então, tem muitas arestas que precisam ser aparadas de maneira muito rápida. Porque, além dessa negociação ser fechada nesta segunda-feira, há que se ter todo o trâmite para que o jogador possa ter a transferência efetivada também nesta segunda, que é quando encerra a janela de transferências para o Brasil. Então o atleta precisa se desvincular do Gil Vicente, o Vasco precisa pagar ao Gil Vicente nesta segunda-feira, essa negociação precisa ser concretizada e a documentação ser transferida para o Brasil, tudo nesta segunda-feira. É impossível? Absolutamente que não é. Eu só quero colocar o seguinte, gostaria muito também de falar para o torcedor do Vasco, fechou com o Domingues. Não fechou, porque senão ele não entraria em campo ontem. Ele terminou o jogo, 15 minutos depois começou o jogo do Vasco. Ele entrou por volta dos 30 do segundo tempo, pegou pouquíssimas vezes na bola, não deu para eu, Leonardo Baran, fazer qualquer tipo de análise pela partida de ontem, mas consultando as pessoas, ele é canhoto, é habilidoso, titularíssimo do Gil Vicente, se destaca na equipe, tomara que essa negociação aí se concretize. Embora seja, na minha visão, surpreendente, que a prioridade do Vasco é um zagueiro, é um volante de contenção, mas se é um bom jogador, que seja bem-vindo. O presidente do New Old Boys da Argentina confirmou que o Vasco negocia a contratação do zagueiro, 22 anos, Jan Glavinovic. Eu não conheço esse atleta, tá? Tô confiando nas análises do scout do Vasco e tô dando a informação de que o presidente do New Old Boys confirmou o interesse no Vasco. Jogo do Vasco contra o Flamengo. Stop, para. Antes tem Atlético Paranaense. O Vasco não terá contra o Atlético Paranaense o João Vitor, que também não joga contra o Flamengo porque ontem tomou o 3º cartão amarelo. O Flamengo para a partida do Vasco não terá o Ayrton Lucas e o Alcaraz. Tomaram cartão, terão que cumprir a automática. Ontem o Ayrton Lucas 3º cartão e o Alcaraz expulso após a partida. O Vasco já pecou muito por pensar no jogo contra o Flamengo esquecendo que tem jogo anterior. Nem sempre Vasco e Flamengo é um jogo à parte, é uma decisão e é a coisa mais importante do mundo. Absolutamente que não. E isso o torcedor vascaíno precisa estudar melhor, precisa compreender. Foi embutido na nossa cabeça de que Vasco e Flamengo é a coisa mais importante do mundo. E não é. Nesse momento, o jogo contra o Atlético Paranaense é mais importante. Isso apequena o Vasco. Isso apequena o Vasco. Imaginar que um confronto é muito mais importante do que algo nacional. Então vamos focar no Atlético Paranaense, que é o jogo do dia 11. Depois pensa no Flamengo. E ouvi muita gente falando, João Vitor tem que tomar cuidado para não tomar o 3º cartão amarelo. João Vitor, você fez uma partida brilhante. Tomou o 3º cartão, dane-se, ganhamos do Vitória. Agora a gente pensa no outro zagueiro para a partida contra o Flamengo. É jogo a jogo, mano. É jogo a jogo. E ontem o Vasco fez um belíssimo segundo tempo. Sofremos no primeiro. E fez um segundo tempo formidável, jogando fora de casa. O Vasco foi absoluto na segunda etapa. Claro que você vai tomar alguns sustos, está jogando contra o adversário, no campo dele. Enfim, mas o Vasco fez uma boa partida. A partir do meio-dia tem a Hora do Vasco aqui no canal do YouTube, para que a gente possa interagir melhor.